Revisão da prescrição e da decadência dentro do Código Civil, somente os artigos mais estratégicos. E no final vamos resolver questões estratégicas. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Da prescrição e da decadência. Prescrição é a perda da pretensão. Decadência é a perda do direito pós-testativo. Guarde bem. Prescrição é a perda da pretensão. Decadência é a perda do direito pós-testativo. A perda do direito pós-testativo ocorre através da decadência, que é a extinção do próprio direito por não ter sido exercido pelo seu titular dentro do prazo legal ou contratual estabelecido. Diferente da prescrição, que afeta a pretensão de exigir um direito violado. A decadência elimina o direito material potestativo de forma definitiva. Prescreve em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo maior. Prescreve em 2 anos os alimentos. Prescreve em 4 anos a tutela. Em 3 anos, reparação civil, pretensão de aluguel. Prescreve em 1 ano hospedagem mais alimentos, víveres, segurado contra segurador, auxiliares da justiça, igual a emolumentos, custas e honorários, credores não pagos. Prescreve em 5 anos dívidas líquidas, instrumento público e particular, profissionais liberais, vencedor contra vencido. Então guarde bem, de uma forma rápida, resumindo aqui, vamos ver nos artigos incisos. Prescreve em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, prescreve em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Prescreve em 2 anos os alimentos. Prescreve em 4 anos tutela. Prescreve em 3 anos reparação civil, pretensão de aluguel, que mais despencam nas provas. Prescreve em 3 anos a reparação civil e a pretensão de aluguel. Prescreve em 1 ano hospedagem mais alimentos, víveres, segurado contra segurador, auxiliares da justiça igual a emolumentos, custas e honorários, credores não pagos. E prescreve em 5 anos dívidas líquidas, instrumento público e particular, profissionais liberais, vencedor contra vencido. Da prescrição e da decadência, artigo 185, vamos ver agora da prescrição e da decadência. Da prescrição, artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos aqui à luz dos artigos 205 e 206. Eu disse, prescrição é a perda da pretensão, já a decadência é a perda do direito pós-testativo. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Decore, a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro. Depois que a prescrição se consumar, tácita é a renúncia, quando se presume de fatos do interessado e compatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Despencam nas provas. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição, despencam nas provas, caiu na IBFC em 2017 no TJPE. Artigo 197. Não corre a prescrição, inciso 1, entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Guarde bem, não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição, inciso 1, contra os incapazes, a que trata o artigo 3º do Código Civil, que você já sabe, são os
absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos. 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. E 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição. Inciso 1. Pendendo condição suspensiva. E 2. Não estando vencido o prazo. E 3. Pendendo ação de evicção. Decore. Não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspende a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Decorou? Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Não tem mais como errar, decore, meu guerreiro e minha guerreira. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Das causas que interrompem a prescrição, também despencam nas provas, artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2. Por protesto nas condições do inciso antecedente. 3. Por protesto cambial. 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Que desce bem nas provas, decore. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, despenco nas provas, porque diz o seguinte: a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais coobrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Guardou? A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Dos prazos da prescrição, vamos ver agora os prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Eu disse, decore. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve, parágrafo 2º, em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencer. Guarde bem, não vou colocar os parágrafos em ordem porque é o mais estratégico. Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 4º. Prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Então não tem como errar. O artigo 205 diz: a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Aí vem o parágrafo 2º do artigo 206, diz: prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 4º. Prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. O parágrafo 1º diz: prescreve em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 2. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele. 3. A pretensão dos tabeliães
auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Então, as prescrições de 1 ano, acabamos de ver as mais estratégicas. O parágrafo 3º diz: prescreve em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 2. Prescreve em 3 anos a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Prescreve em 3 anos a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. E o inciso 5º, que prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, caiu na IBFC, o que mais despencam nas provas dentro dos prazos da prescrição do Código Civil. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Você liga aí, exatamente, briga de trânsito, um carro bateu no outro, a reparação civil prescreve em 3 anos, meu guerreiro, minha guerreira. Então, exatamente, prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Inciso 6º, prescreve em 3 anos a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Prescreve em 3 anos a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto. Prescreve em 3 anos a pretensão para ver o pagamento de título de crédito a contado vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Prescreve em 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Vamos ver agora os prazos de prescrição em 5 anos. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Prescreve em 5 anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Prescreve em 5 anos a pretensão do vencedor para ver do vencido que despendeu em juízo. Então não tem como errar, decore aí também o parágrafo 5º, porque despencam nas provas. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. Prescreve em 5 anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato. E prescreve em 5 anos a pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em juízo. Artigo 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição, previstas neste Código e observado o exposto no artigo 921 do Código de Processo Civil, foi a atualização de 2021. Da decadência, vamos ver agora o artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Decorou? Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Cai em prova, despencam. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Decorou? É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, inciso 1, no caso de coação, do dia em que ela cessar. 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. E 3. No de atos de incapaz do dia em que cessar a incapacidade. Decore, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado no caso de coação do dia em que ela cessar, no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. E 3. No de atos de incapazes
do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 45. O parágrafo único do artigo 45 diz o seguinte: decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Então, guarde bem, deixe bem que nas provas aqui está tudo sobre decadência e prescrição. O parágrafo único do artigo 45 do Código Civil diz: decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Havia um parágrafo único que diz: decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude contra credores. Vamos ver agora o informativo 792 do STJ 2023, que diz o seguinte: se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Decore o informativo 792 do STJ 2023, despenco nas provas. Se a pretensão, você já sabe, pretensão é a perda, exatamente, a prescrição é a perda da pretensão. Porque diz o seguinte aqui, a pretensão, então a prescrição é a perda da pretensão e a decadência é a perda do direito pós-testativo. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Vibração total, não tem mais como errar. Vamos ver agora como cai em prova a prescrição e a decadência dentro do Código Civil. Questão 1, ano 2024, banca IBFC caiu no TRF da 5ª Região. A respeito da prescrição e da decadência no Código Civil de 2002, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. A prescrição só pode ser alegada pela parte a quem aproveita na petição inicial ou na contestação. E aí? Verdadeiro ou falso, né, meu guerreiro Megueira? Aqui está falso, né? O item 2, os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes. Acabamos de ver que os prazos da prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Então, se o 1 e o 2 está falso, só pode ser aqui, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente a nossa alternativa C, que diz o seguinte, exatamente, só pode ser aqui a nossa alternativa C. O item 3 diz: a exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Certíssimo, então está verdade. A exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Então, o item 2 está falso, o item 3 está verdadeiro. Vamos ver agora a nossa questão 2, ano 2023, banca IBFC. Diz o seguinte: observando os dispositivos acerca da prescrição e da decadência no Código Civil 2002, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. Vamos ver agora. O item 1. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. E agora? Verdade ou falso, meu guerreiro e minha guerreira? Exatamente, está verdade, né? Então, está verdade, já pode eliminar a alternativa B e C. O 2. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Aqui também, meu guerreiro e minha guerreira, está correto. Então, se está correto, já achamos aqui a nossa alternativa correta. É assim que faz a prova, meu guerreiro e minha guerreira. Eliminou e já encontrou a alternativa, você já marca. Vamos ver o item 3. Prescreve em 5 anos a pretensão de reparação civil? Não, reparação civil eu disse, exatamente. Briga de trânsito ali, um carro abarrou no outro, você vai requerer lá na esfera civil, meu guerreiro, minha guerreira, reparação civil é 3 anos, disse que era 5, está errado. Vamos ver o item 4. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público. Certíssimo, aqui a nossa alternativa correta é a alternativa D, porque o item 1 e 2 está verdadeiro, o item 3 está falso, porque seria 3 anos, prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, o item 4 também está verdadeiro. Vamos aqui, a nossa questão 3, ao todo são 7 questões.
Olha aí, ano 2017, Banco IBFC caiu para técnico judiciário, função judicial TJPE 2017, viu? Vai cair agora no TJPE em 2025. O fenômeno da prescrição é regulamentado pelo Código Civil Brasileiro e contempla as hipóteses de ocorrência e todas as suas nuances. Verifique as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta sobre a prescrição em direito civil. Alternativa A. Não há interrupção na contagem do prazo prescricional na hipótese de protesto cambial. Errado. Assim, né? B. Não corre a prescrição entre ascendente e descendente durante o exercício do poder familiar. E aí, meu guerreiro? Está correto ou incorreto? Não corre a prescrição entre ascendente e descendente durante o exercício do poder familiar. Aqui, exatamente, está correto a nossa alternativa B, que diz o seguinte: não corre a prescrição entre ascendente e descendente durante o exercício do poder familiar. A C. Prescreve em 2 anos a pretensão do segurado contra o segurador. Não. 2 anos, você já sabe, é alimentos, meu guerreiro e minha guerreira. 2 anos é alimentos, exatamente. 4 anos é a tutela. D. A prescrição iniciada contra uma pessoa não volta a ocorrer em face de seu sucessor. Errado. E. A prescrição corre mesmo quando há pendição, condição suspensiva. Dizer que a prescrição corre mesmo quando há pendente, condição suspensiva, está errado. Questão 4, ano 2017, oficial de justiça do TJPE 2017 caiu. Vai cair agora para oficial de justiça também no TJPE 2025. Oficial de justiça, técnico judiciário, analista judiciário. Diz o seguinte: não é uma causa de interrupção do prazo prescricional em âmbito civil. A. O protesto cambial. B. A prolação de sentença de mérito. C. O ato judicial que constitui imóvel devedor. D. O despacho que ordenar a citação. Ou E. A apresentação do título de crédito em juízo de inventário. E aí, meu guerreiro, Megueira? Não é uma causa de interrupção do prazo prescricional em âmbito civil. Diz, decore as formas de interrupção do prazo prescricional. Então, aqui a alternativa, meu guerreiro, aqui não é uma causa de interrupção. A alternativa B, a prolação de sentença de mérito. Né? Até pela lógica que dava para marcar que a prolação de sentença de mérito não é uma causa de interrupção do prazo prescricional, mas o protesto cambial, o ato judicial que constitui imóvel devedor, o despacho que ordenar a citação e a apresentação do título de crédito em juízo de inventário é sim formas de interrupção do prazo prescricional. Questão 5, ano 2017, caiu para o oficial de justiça do TJPE. Diz o seguinte: sobre o Instituto da Decadência em Direito Civil, assinar a alternativa incorreta. Ele quer aqui a incorreta, meu guerreiro e minha guerreira. Alternativa A: é nula a renúncia à decadência fixada em lei. E aí? É nula, meu guerreiro e minha guerreira, a renúncia à decadência fixada por lei? Exatamente, é nula a renúncia à decadência fixada por lei. B. Se aplica a decadência às normas referentes à suspensão e interrupção da prescrição, independentemente da vontade das partes. Acabamos de ver, meu guerreiro e minha guerreira, não. A regra é que não se aplica, meu guerreiro e minha guerreira. Então, ou seja, a incorreta é a nossa alternativa B, que diz o seguinte: se aplica a decadência às normas referentes à suspensão e interrupção da prescrição, independentemente de vontade das partes. Errado. C. Os relativamente incapazes podem ingressar contra aqueles que derem causa à decadência. Certo. D. Quando a decadência for estabelecida por lei, o juiz pode conhecê-la de ofício. Exatamente. E. A norma que impede a prescrição não se aplica à decadência, salvo disposição em contrário. Certíssimo. Vamos ver aqui a nossa 6ª questão. Oficial de Justiça, caiu muito o direito civil para oficial de justiça do TJPE 2017. Vai cair agora também em 2025. A legislação brasileira apresenta diversas hipóteses em que o negócio jurídico será invalidado, com base nos seus conhecimentos, bem como nos dispositivos legais. Assinar a alternativa correta, que é a correta aqui. Alternativa A: o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, mas pode ser confirmado em virtude do transcurso do tempo. E aí, meu querido? Dizer que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, mas pode ser confirmado em virtude do transcurso do tempo? Não, né? Errado. B. Será necessariamente anulado o negócio jurídico que contiver vício resultante de erro ou estado de perigo. Aqui forçou, né? Você vê necessariamente, nunca, jamais, exclusivamente. Na maioria das vezes está incorreto. Exatamente. C. O prazo decadencial para requerer a anulação do negócio jurídico realizado por incapaz será contado a partir do dia em que cessar a incapacidade. Aqui sim, meu guia, aqui sim está correta a nossa alternativa C. A D. Ocorrerá simulação apenas quando os instrumentos particulares forem antedatados
ou pós-datados, não substituindo outra disposição legal sobre a simulação ou apenas ali deixou errado. D. As nulidades dos negócios jurídicos só poderão ser arguidos pelas partes, vedada qualquer manifestação de outros interessados ou do Ministério Público, só ali o vedada, não. Então vamos aqui a nossa última questão, diz o seguinte: assinale a alternativa correta considerando as normas do Código Civil sobre o prazo de prescrição da pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Aqui, meu guerreiro, minha guerreira, ficou fácil, né? Porque diz o seguinte: assinar a alternativa correta considerando as normas do Código Civil sobre o prazo de prescrição da pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Aqui só pode ser 2 anos você liga alimentos, 4 anos você liga a tutela, 10 anos é quando a lei não haja fixado prazo menor. Só restou o quê? 3 anos aqui, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aqui a nossa questão exatamente. 3 anos relativa, prescrição relativa a aluguéis e prédios públicos, está aqui todas as assertivas na nossa questão. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Fosse honra e amém, meu guerreiro e minha guerreira.